Eu tenho percebido, e o que Deus tem falado muito sério comigo sobre o sacerdócio de todos os crentes, é que a maioria das pessoas que ministram no palco tem mais relacionamento com os seus instrumentos, com o seu microfone, do que com pessoas. Se você olhar a maioria de quase todos os músicos, eles não estão envolvidos na arte de discipular. Se você vir as pessoas em cima do palco, elas não estão envolvidas com a arte de cuidar das pessoas. Elas estão muito mais preocupadas em fazer um grande movimento, em atrair muita gente, do que propriamente em cumprir o sacerdócio de todos os crentes, que é cuidar um dos outros. Queridos, lá no céu, quando nós nos apresentarmos perante o Senhor Jesus, Ele não vai olhar para mim e dizer assim: uau, que pregação, Jamal. Nossa, eu quase quis me converter. Não, estou brincando. Não, Deus não vai olhar isso. Olha que música que você cantou, nossa, que timbre afinado, como que você se aperfeiçoou na sua arte de cantar e tocar. Não, Deus pode até nos elogiar por isso, sei lá, o céu vai ter muitas surpresas, mas eu garanto que isso é talvez, mas o certo será: onde estão os seus discípulos? Porque o mandamento, querido, é ide e fazei discípulos. Ele procura verdadeiros adoradores e Ele procura homens que estão preocupados em fazer discípulos. Esse tempo atrás eu estava numa conferência e eu ouvi umas músicas tão bestas, tão ridículas, biblicamente falando, né, metricamente falando, a composição bonita, mexe com a gente, mas biblicamente falando, sem nenhum sentido. Eu falei: Deus, mas como que pode um negócio desse? Deus falou assim: mas como que eles podem compor se eles não têm tempo com as Escrituras? Por isso que eles não querem se envolver com a arte de discipular, porque você só pode cuidar de pessoas e discipular pessoas se você conhecer a palavra. Dê uma nota para você. Eu fiz um trato aqui, né? Se você vai ministrar 1 hora em público, você tem que ter pelo menos 1 hora de adoração e 1 no secreto. Se você quer ministrar para uma multidão, para cantar as suas músicas e receber aquilo que você tem transmitido para elas, pelo menos dê 1 ou 2 discípulos para Jesus. Uma pessoa que você olha nos olhos dela semanalmente e diz assim: eu estou cuidando de você e eu vou te apresentar diante de Jesus como meu discípulo, aquele que eu cuidei bem e fiz de você um homem de Deus, pelo poder do Espírito Santo e pela verdade da palavra. Por quê? Não é assim? Biblicamente é assim. Olha a extensão do ministério de Paulo, queridos. Mas ele tinha lá Tito, ele tinha Timóteo. Olha a extensão do ministério de Jesus. Ele tinha os 12, dos 12 ele tinha 3. Não, você não pode cair no engodo do público. O público tem que ser uma consequência do que é o secreto, do que é o seu compromisso com aquilo que nós chamamos um ministério universal de todos os crentes. E por fim, nós temos que parar para pensar um pouquinho como está a questão do nosso evangelismo. Ganhar almas. E eu fico pensando às vezes, tente imaginar uma árvore frutífera que não produz frutos e só sombra. De certa forma ela cumpre um dos seus objetivos, mas não o cerne dele. Uma macieira não existe para dar sombra, ela existe para dar maçã. Uma mexeriqueira não existe para fazer sombra, ela existe para dar mexericas. Da mesma forma, queridos, uma das razões pelas quais nós nascemos é para nos multiplicar. Aí alguém diz: mas eu não tenho ministério de evangelismo. Mas quem é que disse, biblicamente falando, que somente quem tem o dom de evangelista deve ganhar almas? A Bíblia diz: sábio é aquele que ganha almas. Sábio é aquele que ganha almas. E eu percebo que muitas vezes nós estamos tão envolvidos conosco mesmo, que nós não temos tempo, principalmente para os perdidos.
Então, antes de você ficar tão alucinado, antes de você ficar tão obcecado, tão obtuso na sua busca pelo seu chamado específico, eu não estou dizendo que você não deve fazer isso, mas antes procure saber como é que está o seu envolvimento com o sacerdócio dos crentes, com aquele chamado que independe da sua cor, da sua posição social, cultural, você está inserido dentro dele.